Imagine isso, um céu noturno estrelado, tão vasto e profundo, que parece esconder segredos além do que podemos compreender. Agora feche os olhos por um segundo e visualize o que aconteceu há milhares de anos, quando as primeiras civilizações começaram a escrever sua história, em pedra. No coração da antiga Mesopotâmia, uma das regiões mais antigas conhecidas pela humanidade, os sumérios criaram algo que nos intriga até hoje. Tabelas de argila cobertas por escritos cuneiformes. Mas não eram simples textos. Elas falavam sobre seres chamados Anunnaki. Você já ouviu falar deles? Deuses, segundo as traduções mais tradicionais. Mas será que tem mais nessa história? Agora pensa, e se esses deuses não fossem apenas uma invenção? E se houvesse algo de real nesses relatos? O que os textos dizem é curioso. Os Anunnaki vieram dos céus, e de alguma forma, tiveram um papel importante na criação da humanidade. Mas como exatamente? E por que civilizações de lugares tão distantes como a Suméria, o Egito e até mesmo a Mesoamérica parecem compartilhar histórias tão parecidas? Esses textos cuneiformes, para começar, são literalmente as primeiras páginas da nossa história escrita. Foram criados pelos Sumérios, um povo que viveu por volta de 3100 a.C. na região que hoje é o sul do Iraque. Eles usavam tábuas de argila e um estilete para esculpir símbolos que registravam tudo, de comércio e leis, até, surpreendentemente, histórias que falavam sobre o surgimento do mundo. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Em várias dessas tábuas, há menções aos Anunnaki, descritos como aqueles que vieram dos céus. Eles não eram apenas observadores, mas figuras ativamente envolvidas na criação da ordem do mundo, segundo os sumérios. E aqui está um detalhe curioso: eles não trabalhavam sozinhos. A Epopeia de Atrahasis, um dos textos mais antigos preservados, nos apresenta a dinâmica entre os Anunnaki e outro grupo chamado Igigi. Os Igigi eram descritos como os que serviam. Durante muito tempo, eles foram responsáveis pelas tarefas mais pesadas, como cavar canais e preparar a terra. Mas chegou um momento em que, de acordo com o texto, eles se revoltaram. Frustrados com o peso do trabalho, os Igigi abandonaram suas tarefas e exigiram uma solução dos Anunnaki. A resposta foi criar humanos. Segundo o relato, a humanidade foi moldada a partir de um ingrediente especial misturado com argila. Esse ingrediente, o texto diz que era o sangue de um deus sacrificado. Agora, claro, a gente não tem como afirmar exatamente o que isso significa, mas ao mesmo tempo, não parece algo inventado ao acaso. É uma explicação mitológica para nossa origem que, no mínimo, levanta mais perguntas do que respostas. Mas por que essa história está registrada em tantas tábuas? O que os sumérios estavam tentando nos dizer? Era uma forma de preservar crenças religiosas, ou há algo mais por trás disso? Se esses deuses eram tão poderosos como os textos sugerem, de onde eles vieram? E por que nos criar para um propósito tão específico? É difícil não pensar. Será que isso é só mito ou há um fundo de verdade escondido sob camadas de interpretação ao longo dos milênios? Bom, você está começando a perceber que essas histórias são muito mais complexas do que parecem, né? Vamos seguindo. Tem mais coisa para desenterrar. Se sairmos das planícies da Mesopotâmia e cruzarmos o oceano, encontramos algo igualmente impressionante em um lugar conhecido como Teotihuacan, no México. Essa cidade, que atingiu seu auge entre os séculos 1 e 7 d.C., é lar de construções que desafiam o entendimento até hoje. As pirâmides do Sol e da Lua são exemplos claros disso. Elas não são apenas monumentos gigantescos. São obras de engenharia de precisão, alinhadas com eventos celestiais de uma forma que nos faz perguntar: como isso foi possível sem tecnologia moderna? Agora, aqui está o detalhe que conecta Teotihuacan ao que acabamos de discutir. Muitas culturas antigas tinham histórias de criadores divinos ou deuses que vieram para guiar, ensinar ou criar a humanidade. Nos textos sumérios, esses criadores eram os Anunnaki. Em Teotihuacan, acredita-se que o local era sagrado porque, segundo a tradição asteca posterior, foi lá que o Sol e a Lua foram criados pelos deuses. Mas a similaridade não para na mitologia. A própria construção da cidade levanta questões. Assim como os zigurates da Mesopotâmia, as pirâmides de Teotihuacan foram erguidas com uma precisão que parece estar além do conhecimento das ferramentas da época. Além disso, há um alinhamento astronômico impressionante em ambos os casos. Em outras palavras, os construtores de cada lado do mundo estavam claramente fascinados com o cosmos e o usaram como uma espécie de guia para suas obras. Agora vem a pergunta que intriga muita gente. Se essas civilizações estavam separadas por milhares de anos e quilômetros, como elas desenvolveram ideias tão parecidas? Será que isso é uma coincidência?
Ou existe a possibilidade de que algum tipo de conhecimento tenha sido compartilhado direta ou indiretamente? Os defensores das teorias de deuses antigos sugerem que figuras como os Anunnaki poderiam ter viajado entre civilizações, transmitindo seu saber. Por outro lado, historiadores mais céticos apontam para uma convergência cultural. Diferentes povos podem ter chegado a conclusões semelhantes ao observar os mesmos céus e enfrentar desafios parecidos. Mas aqui está o ponto que não podemos ignorar. Em ambos os casos, as histórias dessas civilizações parecem apontar para algo ou alguém vindo de cima, seja isso interpretado de forma literal ou simbólica. E, sinceramente, quanto mais você olha para essas conexões, mais fica difícil ignorar como tudo parece se encaixar, mesmo com distâncias tão grandes. Então, o que você acha? Coincidência cultural ou algo maior está por trás disso? Parece que quanto mais descobrimos, mais o mistério se aprofunda. Outro ponto fascinante ao mergulhar nessas histórias é como a humanidade sempre esteve conectada à ideia de liderança divina. No mundo antigo, os reis não eram apenas governantes mortais. Eles eram vistos como figuras sagradas, escolhidas ou até mesmo nascidas dos próprios deuses. Na Mesopotâmia, por exemplo, os reis eram considerados representantes diretos dos Anunnaki, os mediadores entre o mundo celestial e o terrestre. Essa noção de realeza divina também aparece no Egito, onde os faraós eram considerados deuses vivos, e na China antiga, com o conceito do mandato do céu, uma autorização divina para governar. O padrão é claro: em várias culturas a liderança tinha uma conexão direta com o sobrenatural, quase como se os humanos precisassem de alguém com um pé nos dois mundos para manter a ordem. Só que, olhando mais a fundo, percebemos um detalhe um pouco mais sombrio. Nos textos sumérios, como a epopeia de Atrahasis, fica evidente que os humanos não foram criados como companheiros ou herdeiros dos deuses. Pelo contrário, fomos moldados como uma solução prática para um problema muito específico: o trabalho. Os deuses estavam sobrecarregados, e a humanidade foi criada para assumir essas tarefas. Desde a agricultura até os sacrifícios, tudo para aliviar o peso das responsabilidades divinas. E aqui entra um dilema intrigante. Esses textos sugerem que, no início, a nossa existência estava menos ligada a um propósito elevado e mais a uma necessidade funcional. Não há palavras de amor ou gestos altruístas. Há, em vez disso, um relato quase frio de como os humanos foram colocados neste mundo para servir. Essa relação de servidão não era apenas mítica, ela refletia na estrutura social da época. Os reis, como intermediários divinos, não só governavam, mas também garantiam que as ordens celestiais fossem seguidas. Eles construíam templos, realizavam rituais e organizavam o trabalho coletivo para agradar aos deuses. A humanidade, por sua vez, aceitava esse papel, muitas vezes acreditando que sua existência dependia dessa troca com o divino. Mas essa visão de uma humanidade criada para aliviar o fardo dos deuses traz uma pergunta inevitável. O que isso significa sobre como nos vemos hoje? Somos realmente livres ou ainda carregamos de alguma forma o peso desse contrato ancestral? Seja qual for a resposta, não dá para negar que essas histórias antigas nos deixam com mais dúvidas do que certezas. As teorias sobre visitantes extraterrestres ganharam força com autores como Erich von Däniken, que sugeriu que os deuses das antigas civilizações poderiam ter sido seres de outros planetas. Alguns apontam relevos sumérios com figuras segurando objetos estranhos, ou vestindo algo parecido com trajes espaciais como possíveis evidências. Por outro lado, historiadores argumentam que essas interpretações são exageradas, e que as grandes construções antigas resultaram de conhecimento humano e trabalho árduo, não de intervenção externa. Seja como for, a questão permanece: o que realmente influenciou essas civilizações? Foram apenas mitos, ou há algo além do que imaginamos? A resposta pode estar no passado, esperando para ser descoberta.